Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. E Martim, como você tá, Martinha? Eu tô bem, Bê, e você? Tô bem. Hoje o nosso papo, acho que ninguém veio falar sobre isso ainda. Urânio, Chernobyl, energia nuclear. Ainda não. É um assunto um pouco diferente, né? E é um investimento que tem uma galera que já tem... Acho que é um ano e pouco atrás, acho que a galera começou a pipocar alguns conteúdos na internet. Tem gente que eu acho que fala mais tempo disso. Mas, o que a gente fez hoje? Trouxe a Nanda. Hoje ela vai tirar a vestimenta de CryptoGrow aqui do nosso podcast, né, Nanda? Uranium Girl. E hoje virou Uranium Grow. Eu falei, acho que é a terceira ou quarta vez que você pisa por aqui, se não no Game Delas, no Gamecast, né? Sim, acho que é a terceira vez que eu venho. Então é isso. Mas aí hoje a gente pode falar de cripto, não tem problema. A gente quer falar de urânio também. Urânio, É Isso. basicamente isso. Como é que surgiu essa história de urânio, Nanda? Gente, então, eu sou engenheira química de formação. Mano, uma Então- pausa, tá? Quando a gente falou assim, vamos trazer a Nanda pra falar de urânio. Eu falei, não, beleza, vou dar uma olhada nos conteúdos. Eu fui ver a explicação dela. E aí foi tipo de isótopos até não sei o que lá. Eu falei, mano do Aí céu. você fala aquela cara da Nazaré assim. O papo vai ser louco hoje. Mas enfim, segue aí, Nanda. Não, mas é que eu sou engenheira química de formação. Eu cheguei a trabalhar na indústria por um tempo, antes do mercado financeiro, antes de entrar no banco, enfim. Então eu gosto muito dessa parte, desde a época da faculdade, eu achava legal a questão. E os isótopos que você falou, é justamente isso, quando a gente começa a entender o processo de obtenção de energia nuclear a partir do urânio, tem algumas operações ali que são feitas para chegar no produto final. Então, começou da formação mesmo. E aí, hoje, vamos pegar aqui nos últimos 3 anos, até um pouquinho mais, é uma tese de investimento muito falada, porque ela teve um retorno muito positivo. Assim como o Bitcoin também é uma tese muito falada, embora as duas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é energia nuclear e tal, outra coisa é moeda. Mas, então, eu gosto muito da tese, não só do ponto de vista de investimento, mas de engenharia também. Mas é commodity, né? E tem ciclos, eu acho, também, Total. né? Eu acho que E é volátil demais. Eu ia dizer, eu acho que teve um Gente. ciclo antes de 2007, foi até 2008, não sei o quê. Aham. Depois o negócio desabou e vai e volta de novo. Agora também acho que anda relativamente volátil, mas mais gente começou a olhar para esse mercado. Teve até aquele grupo do Reddit lá, aquele galera que fez o negócio do GameStop lá, esqueci o nome. Aquele grupo lá que fica movimentando o mercado, eles começaram a falar de urânio. tese de urânio também, e não sei o quê. E aí, enfim, começou a pipocar um monte de conteúdo nesses últimos anos. Não sei se exatamente por conta dessa parada mais ESG, que não é abraçar árvore. Sim. Vamos considerar aqui, gente, ESG não é abraçar árvore. Existe até uma certa demanda, mas tem gente que usa com vários discursos diferentes. Mas eu não sei se surgiu muito por isso ou é algum outro movimento. É que assim, o que aconteceu na história, né? Se a gente voltar aqui até Chernobyl e outras situações aí envolvendo questões nucleares. Energia nuclear tem um histórico, uma narrativa muito ruim, muito por conta do acidente de Chernobyl, especialmente na Europa. Só que nos últimos anos e com o passar do tempo, a gente conseguiu entender que o que aconteceu em Chernobyl foi uma sequência de erros causados aí, erros humanos, erros pela própria União Soviética, erro de projeto, eu posso até explicar Político, pouco. foi tudo político, ali, né? foi tudo, gente. Você viu a assim, série, né? Eu vi, Você viu é a muito série, boa. Martinha? Assista. Sério. Tem no HBO. Tem, HBO, né? isso. Cara, tem um livro também, né? Vozes de Chernobyl, né? Você perguntou pra Marta se ela assistiu alguma coisa. Ah, é óbvio Gente, que não. eu fui muito neném nessa. A Marta não, eu esqueço que a Marta sequer comprou uma TV pro apartamento dela ainda, ela não assiste nada. Mas enfim, a gente teve que explicar pra ela o que é Harry Potter esses dias, a Glória Pires do Condado. Mas enfim, é muito bom. Se um dia você assistir. comprar uma televisão, Não, você HBO pode eu tenho assistir aqui, eu Chernobyl. vou assistir. Vale muito a pena. Mostra, assim, a série, ela foi muito realista até nos personagens. Tinha um cara lá que ele tinha, tipo, uma cicatriz, na vida real, mas ele tinha uma cicatriz, assim, na testa, eles fizeram igual.
teve todo um cuidado de trazer o que aconteceu. Assim, a série nem explica muito bem, na minha visão, o que aconteceu de fato, a parte de engenharia. Aí essa parte eu fui procurar depois. Eles trouxeram, acho que mais a falha humana. Isso, Né? Porque se você pensar da parte de engenharia, o urânio, ele não é algo perigoso. É um negócio que, mano, é ali, é um minério bruto. negócio ali. O que acontece? Como que é obtida a energia nuclear? O que é urânio, né? Vamos pensar assim, é um mineral bruto, só que ele, no seu estado bruto, você não consegue obter energia nuclear a partir dele. Por quê? Porque tem aí os chamados isótopos de urânio, que é o U235 e o U238. O que é um isótopo? Né? Aulas de química. Bastante engenharia química hoje. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, no caso urânio, mas que têm massas diferentes. Então, eles têm a mesma quantidade de prótons, o que se caracteriza por urânio, só que a massa dele é diferente, mas isso muda as propriedades químicas de cada um. E o U235, ele é físsil, ou seja, é possível obter energia através dele. Já o U238, você não consegue, ele não é muito reativo para isso. Então, só que o urânio bruto, ele tem muito mais, proporcionalmente falando, muito mais U238 do que o U235. Então, um dos processos químicos de operações unitárias que acontece para a obtenção de energia nuclear é justamente o enriquecimento de urânio, que é uma centrifugação. Como existe essa diferença de massa de um para o outro, fazendo uma centrifugação, a gente consegue separar o 235 do 238, não separar totalmente, mas enriquecer o urânio. Sim. Esse é o processo de enriquecimento de urânio, você concentrar aí maior proporção de U235. Então tem uma série de processos que são feitos até ele, né, obter energia através dele. Essa questão de você fazer uma centrifugação para você conseguir, enfim, gerar energia disso, eu acho que é dessa maneira que a gente começa a olhar que é uma energia mais limpa, né? Porque você não tem queima de alguma coisa, né? Exatamente. Não tem CO2, não tem essas paradas, né? Exato, Bea. Aí é o ponto que a gente discute se a energia nuclear é limpa ou não. E essa discussão, assim, tá sendo muito frequente, especialmente na Europa. Mas a galera, tem gente que diz que não é limpa? Porque tem aquela galera que acha... Na minha cabeça de leiga. Sim, mas na minha cabeça também, porque do ponto de vista de engenharia mesmo, é bem isso que você falou. Se a gente tem, por exemplo, um consumo de energia de combustível fóssil, por exemplo, você tem uma queima ali. E essa queima gera CO2 ou monóxido de carbono, quer que seja, gera gases poluentes, gases do efeito estufa, enquanto que o urânio não ocorre uma queima. Como que é a reação do urânio? Como que isso acontece? Beleza, enriqueceu o urânio, tá lá bonitinho, aí tem uns processos que são feitos, yellow cake, umas coisas que nem precisa entrar aqui. Mas aí, obtendo essa massa bruta já de urânio enriquecido, o que eles fazem? Eles, como se fosse, injetam um átomo, um nêutron, ali para quebrar o átomo de urânio. Aí, quando quebra, esse processo gera uma reação em cadeia. E aí, seria bom, de repente, eu mostrar o gráfico aqui que é mais fácil de explicar. Mas é um nêutron se chocando no átomo de urânio, essa reação gera uma reação em cadeia, e é essa reação que libera energia. Aí é aquele processo básico de obtenção de energia. Essa energia aquece a água aquece a turbina, essa turbina energia mecânica, depois energia cinética e tal, não sei o que, distribui para as casas, para a cidade, em forma de energia elétrica. Então esse é o processo básico, mas você não tem uma queima, você não tem emissão de gases do efeito estufa. O que você tem é uma reação em cadeia controlada através do choque aí de um nêutron com um átomo de urânio. Mas aí a discussão também, acho que aí a gente volta para a questão de Chernobyl, né? Sim. Porque eu acho que, bom, aqui no Brasil, a gente estava conversando antes, né? Aqui no Brasil você tem 1% de energia nuclear sendo gerada, né? Acho que eles até retomaram alguns projetos, eu vi lá que eles estavam querendo construir, ou enfim, fomentar, a gente já tem acho que Angra 1, 2 e 3, etc e tal, até 2050 para fomentar um pouco mais essa questão dessa energia. Primeiro, porque aqui no Brasil mesmo a gente vê o quanto a gente sofre, né, com essa questão de energia e de ficar dependente de chuva, de não sei o que e tal, e também até mesmo questão de você ter uma energia mais limpa, né? Eu acho que a própria China também, eles foram para esse lado de querer eliminar um pouco essa questão do carvão, porque
Exato. Assim, eliminar é difícil, mas assim, diminuir um pouco, mas ao mesmo tempo você tem que achar algumas outras alternativas. E aí a gente entra nessa discussão da questão da segurança, porque pra quem pega o histórico de Chernobyl, pensa, não, gente, imagina isso aqui, vocês vão tentar dizimar sim. a população do mundo se vocês começarem com essa história de usina nuclear de novo. Mas tem alguns poréns nessa história, né, Nanda? Sim. Falando aqui de produção, tem uma diferença quando a gente fala de reserva de urânio e de produção de urânio, porque o Brasil, a gente estava até olhando, ele entra no top 10, isso eu não sei de que ano que é esse dado, mas ele entra, naquele que a gente viu, entra no top 10 de reserva de urânio. Então a gente tem urânio bruto aqui no nosso solo, no país. Só que esse urânio, ele infelizmente não é utilizado. Então o ranking é diferente de reserva e de produção. Em termos de produção, os 3 países com uma maior relevância, a gente tem Cazaquistão, Canadá e Austrália. São os top 3 aqui de produção de urânio. E falando aqui sobre o acidente de Chernobyl, gente, o que aconteceu em Chernobyl foi mais uma prova do fracasso do socialismo. Porque, uma sucessão de cagadas, né? Mas assim, vou citar algumas aqui que aconteceram. Primeiro de tudo, o reator já não era o reator adequado. Eles usavam um reator chamado modelo RBMK. Esse reator, ele usava grafite como moderador da reação. O que é o moderador da reação? Como essa reação acontece em cadeia, e aí é um nêutron se chocando, um monte de átomo e aquela coisa em cadeia, gerando muita energia, você precisa de um moderador da reação para absorver o excesso daqueles nêutrons, daquela energia que está sendo gerada ali. Porque se você não tem um moderador, aí você teria o que é parecido com uma bomba nuclear, que é quando consome tudo de uma vez e não tem um controle da reação. Sim. Então o moderador, ele tem essa finalidade. No caso de Chernobyl, o reator utilizava um moderador de grafite. É por isso que na série tem até um pedaço que é bem, assim, chocante, que é quando eles vão tirar o grafite em cima do reator mesmo, do prédio lá que aconteceu o acidente. Então, justamente por isso, ele era feito de grafite, só que isso gerava um problema de instabilidade na reação. É o chamado coeficiente do vazio positivo, enfim, parte física que gera essa instabilidade. Me sentindo meio burro nesse podcast. Não, gente, não, é que é outra coisa, gente. Não tem, isso aqui, essa parte não tem nem nada a ver com investimento, assim, isso aqui foi eu que procurei por conta. Mas tinha essa instabilidade, o projeto ele já começou errado aí, fora que assim, ele não foi nem projetado a princípio para a produção de energia nuclear. Ele foi projetado muito mais para a produção de plutônio, que tinha a ver com a corrida armamentista, Guerra Fria, entre outras questões aí da União Soviética. Então o reator já começou zoado. Segundo, o sistema de resfriamento deles era um negócio muito assim, muito absurdo, porque tinha um sistema primário de resfriamento de água mesmo, que gerava assim até para controlar a temperatura ali dos equipamentos da reação. E aí, só que a água, o bombeamento de água, ele levava mais de 1 minuto para chegar até o reator. Só que se a gente parar para pensar isso numa indústria química, 1 minuto é muita coisa. 1 minuto é o tempo da explosão acontecer, é muito rápido. Então, assim, já não tinha uma eficiência industrial para que essa água chegasse para o reator. Esse é o segundo ponto, assim, falho. Terceiro ponto, a questão da execução. E aqui envolve falha humana, mas não só falha humana, mas também, assim, questão da própria União Soviética mesmo, das coisas, da forma como as coisas ocorreram. Porque eles fizeram um teste de segurança de madrugada, também tá errado fazer negócio de madrugada. Porque de madrugada o turno é reduzido, sempre vai ter, normalmente, né, na indústria tem menos pessoas trabalhando, já tinha menos pessoas trabalhando ali, e ainda teve uma discussão, na série mostra isso daí também, entre o engenheiro e o chefe do turno, e o cara era super grosso, assim, tipo, nem ouviu o que o outro tava falando, porque o teste de segurança era justamente para ver como que o reator iria se comportar em uma possível falta de energia. Esse era o objetivo do teste. E para fazer isso, tinha que setar uma potência lá de execução daquele teste.
E aí eles setaram errado. Eu não lembro exatamente a diferença que foi. Mas assim, no manual falava uma coisa e aí fizeram outra. Sim. Gente, assim, foi uma sequência de Tudo erros. certo pra dar errado. Tudo pra dar errado, tudo. E aí também tem a questão das medidas que foram tomadas, né? Porque Sim. a União Soviética não admitiu o acidente. Eles ficaram foda. enrolando, eles ficaram... Semanas. Sim, alguns dias. Assim, mas assim, eles tentaram acobertar um negócio e aí, acobertar assim, né, dizer que não era nada demais e que teoricamente estava tudo sob controle, mas nesse meio tempo, ali é Pripyat, né? Pripyat, e as cidades ali tudo em volta, tipo, mano, a Não rádio... teve dias de nada, né? Tipo assim... Não, aconteceu nada. eles não gente, comunicaram, eles não fizeram comunicado oficial. Né? A cidade vivendo normal e já o acidente E o já negócio- tinha acontecido. Exatamente. E aí, não, e até mostra na série, né? A galera chegando perto, teoricamente, da usina, e você com era grafite que eu acho que tinha de Isso. fora, e uma galera, tipo, galera que encosta, a galera que começou a tomar essa radiação, e o negócio foi disseminando, e sabe, não tomaram uma atitude quanto a isso. Imediata, né? Que deveria ter sido tomada. Sei lá, tipo, imediatamente. vamos evacuar a cidade, vamos fazer qualquer coisa, ou pedir ajuda de algum outro estado, sei lá o quê, pra tentar conter a situação e não... Ou seja, Foi eles feito nada. erraram em tudo, Em tudo. até na hora de avisar a galera Isso. que poderia conter alguma coisa ali. Sim. E aí acho que esse é o problema, porque aí quando você fala de não, vamos usar energia nuclear, usina nuclear pra fazer as coisas, eu acho que a galera remete muito a esse episódio, mas é meio que sem conhecer tudo o que aconteceu, porque é relativamente uma energia segura se você tiver todos os protocolos. E como a Nana trouxe, né? O urânio, ele não é algo que, nossa, beleza, o urânio tá ali, você vai encostar e você vai derreter, entendeu? sim. Você vai virar um slot, tipo, não. Esse acidente aconteceu, a Beatriz não era nem nascida. Não, mas por isso que existe série para contar as histórias, entendeu? É isso. Eu também não era. Isso que é muito importante. O Casaca talvez era. O Não, eu Casaca também não. Eu acho que ninguém aqui era. Não, ninguém aqui era, gente. Mas enfim, aí acho que a galera começou a trazer isso pro mundo dos investimentos. E essa parte que você traz, né, é importante porque quando você vai... A gente vai falar de investimento. Mas a galera precisa entender tudo isso que aconteceu. Sim. Porque senão a galera vai... Sabe, você precisa investir sabendo o que aconteceu, o que a história conta em si, pra você entender a segurança do negócio. Perfeito. Porque vai servir, etc e tal, né? Tem esse ponto, né? Sim. Falando aqui ainda sobre Chernobyl, o que aconteceu, gente, assim, a galera começou a sentir um gosto metálico, eles descrevem um gosto metálico, porque, óbvio, o negócio explodindo, radiação, e até conta uma história, essa parte eu imagino que é ficção da série, que um casal, e aí ele era bombeiro, ele vai até lá, mas assim, o negócio... Ninguém sabia, ninguém admitiu o que estava acontecendo. Eles só foram admitir quando essa radiação começou a chegar em outros países. Aí ficou inevitável. E assim, eles usavam uma escala... E aí a própria escala estourou, porque tava, tipo assim, o medidor muito... não mediu tanto Exato. de radiação que Passou tava do emitindo. limite, literalmente. Foi surreal. bizarro. Isso não, daí eles fizeram o sarcófago e tal, tem que trocar a cada 100 anos, não sei se é isso, né? E que tem que manter o negócio lá dentro, né? Eu falei, o conflito ali Rússia e Ucrânia, tanto que quando eles foram pra invadir e pegar ali, a galera falou, tá, e aí, você vai pegar pra quê, entendeu? Tipo, os caras não vão abrir o sarcófago, a gente não sabe o quanto de radiação acho que talvez tenha ali, e os caras vão tudo por água abaixo. Mas enfim, trazendo pro lado do investimento, Nanda, toda essa questão de tese de urânio, a gente trouxe toda a história bonitinha e tudo mais, o que você vê nessa demanda por essa energia? E aí depois a gente pode até entrar na parte de como fazer esses investimentos, porque é um mercado volátil. Muito. Tem que estudar muito. Aqui na B3, a gente tem a opção de investir urânio ou só lá fora? Recentemente eles incluíram um BDR. É um BDR de ETF ou um BDR de empresa? BDR de ETF. De ETF. Replica o desempenho do ETF URA, que pra mim é zoadaço. Eu nunca... Não? Mesmo o ETF dolarizado, eu nunca colocaria meu dinheiro nisso. Mas... Sério, é muito zoado. Se eu fosse gestora desse fundo, eu teria vergonha de admitir. Não, porque eu teria vergonha de fazer uma carta para os investidores mostrando o desempenho do fundo. Gente, muito zoado, porque assim, o ETF URA, ele é um dos mais conhecidos. Porque você fala, ETF de urânio é meio que intuitivo. Tipo, é URA, né? É esse aí.
Só que se a gente comparar o desempenho dele com outros ETFs, como o RNM, que para mim é um dos melhores que tem. Tá. O RNM, nossa, o RNM deu assim um pau em cima dele. Então o URA teve um desempenho vergonhoso. Isso está relacionado mesmo à gestão do fundo. Tá. Eles começaram a fazer umas aquisições assim, meio no desespero, vendendo no desespero. Então eu não compraria esse ETF de jeito nenhum. Nem, mesmo dolarizado, esse o ETF raiz. Nem dólar Muito salva. mais, não, nem dólar salva. Muito menos o BDR, gente. BDR, jurisdição brasileira. Vai Não BDR, dá, você vai estar do o saldo- ETF, da taxa É. e o investimento, teoricamente, também É. zoado, o dólar não vai salvar. É isso que eu tenho falado isso pra galera, tá? Porque a gente fala muito do, vamos investir em dólar ou dolarizar parte da carteira. Eu falei, gente, só que assim, não adianta você aproveitar essa janela de dólar, teoricamente, que foi pra baixo de 5, agora a gente já voltou. Já voltou. Mas assim, não adianta a gente aproveitar uma janela de um dólar um pouco mais barato e fazer cagada com Ca- dinheiro, é, entendeu? Porque é isso. não vai Não estar- é o ativo. não é vai o que salvar. você faz Você precisa com ele. pensar no ativo que você vai colocar grana no fim das contas, né? E eu jamais, assim, BDR, assim, ainda mais esse de urânio em específico, eu não compraria nem o dolarizado e muito menos BDR de estar aqui sob jurisdição brasileira e questão de impostos e risco Brasil, esse tipo de coisa, porque o saldo ainda fica em moeda fraca, ainda fica em reais, então. Mas assim, a notícia é muito boa. Eu até gravei um vídeo no meu canal sobre isso. É muito bom que tenha cada vez mais opções, porque às vezes a pessoa tá lá de boa no home broker, vê, nossa, BEURA, o que é isso? É o BEURA 39, o ticker Sim. dele. BEURA, o que é isso? É urânio. Mas como assim investir em urânio? Sim. E aí, às vezes, descobre uma tese de investimento que nunca ouviu falar. Então, a notícia é muito boa. Legal que tenha essa abertura cada vez maior, que entre, né, mais fundos, mais opções de investimento. Só que, pra mim, não faz sentido. O RNM, ele performou muito melhor do que o URA. Provavelmente tem diferença de composição nesses Uhum. ETFs, porque tem ETF que investe, por exemplo, só na commodity em si, e ETF que investe em empresas de urânio ou alguma coisa assim? Esses dois que eu falei são em empresas. Esses Investem em dois. empresas. Sim. Até onde eu conheço, né? Não sei se Sim. teve alguma atualização de lá pra cá. Acho que faz até mais sentido na diferença de performance, né? Que é o que ela falou que é gestão. Porque a commodity em si é... E negociar, aqui a gente não negocia urânio. O Martinho que tá Não, por dentro das commodities, né? Isso Não. é mais pro mercado lá fora, eu É. acho, É né? que aqui não é muito. A gente não aproveita essas reservas que a gente tem, essa é a verdade. Tem reserva, mas não usa. Não usa pra produzir, não usa, Não, cara. a gente não tem usado nem para transformar em ativo financeiro para esse Nem pra isso, no Enfim, fim das nem contas. pra isso. Mas aí pensando nessa questão de empresas e tal, claro, vai ter ciclo da commodity que vai impactar, mas Uhum. tem a própria questão de gestão de empresa. E como que tá essa questão dessa demanda pelas empresas, pensando nesse caminho, sei lá, ESG, energias alternativas e Aham. tal, você tem acompanhado isso? Então, aí aqui é o coração, né, da nossa conversa, porque é aqui que entra a questão da tese de urânio. O que é a tese de urânio? Hoje, a gente vê um movimento de demanda da energia nuclear. Então, China construindo reatores, Turquia, Rússia, vários países se abrindo para essa possibilidade. Por que esses países estão se abrindo? Porque justamente o urânio, ele acaba sendo uma possível solução para a crise energética, especialmente na Europa. Tá. Como a Martinha falou que não depende de sol, de vento, de água, é uma energia independente de variáveis externas, pode trazer essa solução, essa alternativa para a produção de energia. Então tem uma demanda crescente por urânio, dado esse movimento de construção e ativação de reatores de plantas, só que do lado, plantas industriais, tá? Não é planta. Isso do lado da demanda, a gente tem uma demanda crescente. Só que do lado da oferta, essa oferta ela não compensa essa demanda. Por quê? Porque obter urânio não é uma coisa tão simples. Não é você liga lá, manda aqui tantos quilos, não é assim. Tá. Tem toda uma cadeia de processo, ainda mais depois do acidente, os procedimentos aumentaram em nível de segurança, e isso é correto, né? Tipo, É até bom. burocracia pra você conseguir fazer isso? Questão de engenharia mesmo, de engenharia, segurança, logística, contrato. E que é importante, super. Sim, isso eu também considero super importante, porque é evolução mesmo de protocolos de segurança. Então, do lado da oferta, a gente não consegue compensar
essa demanda. Para você ativar uma Tem um mineradora de equilíbrio aí, urânio, né? você tem uma série de procedimentos que passam. Então, se a demanda, se a oferta não compensa, o mercado vai ajustar onde? No preço. Sim. E é isso que justifica essa alta do urânio que vem acontecendo aí nos últimos anos. Então, essa é a tese que a gente aposta, né? Aí é claro que, assim, tem alguns contrapontos dessas teses, porque se a gente observar as empresas de urânio, eu vou dar um exemplo aqui, a Chemical, que é uma canadense. Inclusive, Canadá, né, o top 3 de produção de urânio. Essas empresas, elas têm margem bruta negativa ainda. Tá. Então, assim, elas não são operacionalmente rentáveis. Entendi. Então, esse é um contraponto. Tipo, as pessoas que apostam na tese, que entendem a tese, estão acreditando que em função dessa demanda, esse cenário vai ser revertido, as empresas vão começar a ter lucro de fato, enfim. E eu também vejo dessa forma, porque para mim a demanda é nítida em relação à energia nuclear. Mas tem esse contraponto, a pessoa que investe tem que analisar. Para o processo todo acontecer do lado da oferta. Acho que o que você falou aí é o ponto-chave, porque quando a gente começa a falar disso, acho que as pessoas que estão ouvindo a gente agora vão ficar, pô, me interessei. Isso aí é o lado da demanda, Sim. né? Então, é uma coisa sim, muito mais fácil de aquecer do que realmente falar, ó, a gente tem disponível aqui. Mas é um negócio que que acontece aí devagar. tem que ter- É realmente devagar, longo prazo. é, É um longo negócio de longo prazo. prazo. Uma empresa reverter um cenário de margem bruta negativa e começar a ter lucro, não vai acontecer tempo. da noite pro dia, tempo. assim, é um E processo. tem um impacto que tá trabalhando com um negócio que é variável, né? Total, Tipo e assim, super volátil. Tipo assim, você vai ter urânio pra cima, pra baixo, daí eu não sei se tem alguns outros fatores que acabam impactando, tipo, em resultado de empresa. Você vai olhar uma Petrobras aqui, você vai ter o petróleo, você vai ter o dólar, você vai ter várias coisas que vão impactar diretamente na empresa. Acho que o urânio é meio que por aí também. Isso, é Então- dólar, a questão da commodity em si, do preço da commodity, acaba afetando todos os ativos que estão, de certa forma, ligados ao urânio, em função dessa questão, esse descasamento de oferta e demanda, subiram aí nos últimos anos. E além dos ETFs, Nanda, tem tipo fundo aqui? Não sei se tem fundo aqui no Brasil, alguma coisa assim. Você acha que às vezes vale a pena investir direto nas empresas ao invés de ir para um ETF ou investir em fundo, ou enfim, não sei como que você vê isso aí? Então, tem duas, na verdade, 3 principais formas, assim. A primeira é através dos ETFs, que eu considero mais fácil de fazer. ETFs no exterior, então URA, o RNM, você compra dolarizado. A segunda forma é comprando as empresas de fato, só que assim, isso envolve até Fazer a Bea análise, sabe, né, empresa. sim, estudar a empresa, entender fundamento, entender como está a saúde operacional da empresa. Nem todo mundo tem conhecimento daquilo ou até tempo para acompanhar as empresas. Sim. Então tem essa segunda opção através de ações e a terceira opção através de fundos offshore, fundos no exterior. Então Tá. a pessoa, por exemplo, constitui um trust, uma coisa assim, e consegue ter acesso a esses fundos lá fora que fazem esse tipo de gestão. Então são essas 3 principais formas. E a questão aqui, falando de ações de urânio, é importante a gente avaliar também a economia daquele país. Sim. Porque, por exemplo, a Casa Tompron é uma das maiores produtoras de urânio, uma das maiores empresas de urânio, só que fica no Cazaquistão. Então, assim, Economia nota 2. Excelente, nota 2. Então, tem que olhar tudo isso, até a questão dos conflitos que estavam ocorrendo lá no Cazaquistão. O site da Casa Tompron ficou fora do ar. Sério? Tipo, umas coisas, assim, bizarras. Então, tem que avaliar tudo isso, né? Você vai investir Canadá, Austrália, Cazaquistão, avaliar um pouco como está a economia daquilo. E aí, para facilitar essa análise, não só do balanço da empresa, mas também de economia, a opção mais fácil que eu vejo é através de ETF. Sim. Eu acho que, bem na verdade, assim, quando a gente fala de analisar a empresa, isso é um negócio que a galera às vezes não tem tempo. A galera acha que vai ter tempo para analisar a empresa e fazer stock picking, mas, às vezes, o caminho para a maioria das pessoas vai ser investir através de ETFs. Juro, assim, nesse ponto eu concordo com o Buffett, apesar dele ter falado mal do Bitcoin, né? Isso aí. Apesar de ele ter falado mal do Bitcoin, mas assim, isso é um negócio que ele fala e esse ponto eu acho que ele tem razão. A maioria das pessoas que vêm para a Bolsa, eles não tem tempo para fazer um stock picking e acompanhar de verdade os investidores de longo prazo. Então, às vezes, o ETF vai te... Sabe, você vai acompanhar um desempenho ali do mercado, o índice que você pegou e tal,
mas você evita de fazer grandes cagadas, né? Porque às vezes esse é o ponto pro investidor. Tipo, você pode fazer estoque, não tem problema. Você pode escolher ETF, você pode fazer o que você quiser. Você vai acertar e errar. O problema é quando você erra muito feio. Entendeu? Quando você pega um ETF, você sabe que você tá ali, benchmark. É bem sem graça. É bem sem graça pro ali, investidor que vem pra bolsa. Mas pra maioria, às vezes, vai ser o caminho. É uma tranquilidade, E eu acho. principalmente quando você vai pra um mercado que você não entende. Tipo, sei lá, Exato. vou investir em cannabis. Mano, não sei, eu vi um documentário. Eu vi, e esse é o meu entendimento sobre a indústria de cannabis. Não, então eu não entendo pra investir em cannabis. Talvez eu vou ter que ir pro ETF, entendeu? Tipo, e a mesma coisa urânio e outras teses. Né? Mas é isso daí. São novidades, querendo ou não, né, Nanda? Porque pra mim, isso aqui É um foi uma aula pra mim. Não, eu não é real. conhecia É tanto. tipo um investimento alternativo. Assim. Exato. Então, pra você entender minimamente, pra você emitir uma opinião, você vai ter que gastar um tempo ali. Você vai colocar seu dinheiro ali, você tá esperando um retorno melhor, né? Você não vai lá porque que falaram. Eu espero, né, que as pessoas não façam isso. Ou que elas parem de fazer isso. Mas é o que você falou, quando a coisa é novidade, poucas pessoas fizeram o que a Nanda fez. Eu tô achando sensacional. Ela foi lá, sentou, estudou, agora eu tô aqui conversando, aprendendo tudo que ela ficou lá, sei lá quanto tempo estudando. Então, gente, aproveita. Eu acho que é isso daí. Então, imagina pra gente, Brasil, né? A B, que estuda empresa e tá acostumada a fazer isso, pra você é mais fazer análise fundamentalista, pra você é muito mais tranquilo do que pra mim, por exemplo. Cabe um ponto que o que a gente faz é muito louco, porque assim, claro, a gente faz um conteúdo que não é com tanta profundidade, a gente vai gerando conteúdo e vai despertando interesse nas pessoas. Mas o que a galera tem que entender é que às vezes o analista, você vai ter um analista que só faz setor de combustíveis, biocombustível e energia, gás, varejo. que é só de energia. O que a gente faz é muito generalista, então às vezes a gente não consegue dar tanta profundidade numa análise. Exatamente. E pra você montar uma tese assim, você tem que ir muito no detalhe e entender como funciona um negócio. E principalmente entender essa questão de, mas por que o mercado tá olhando para isso, entender a questão da crise energética, a importância de geração de energia em todos os países, senão a gente não tem PIB, não tem nada, né, sem energia, e da onde vem essa energia, e como que é isso, e falando ainda de urânio, que quando você falou ali no começo da conversa, já vem aquela questão, Chernobyl, fala, nossa, que troço perigoso. Todo mundo tem essa visão. E aí a gente visão. porque não entende, é o que você explicou agora, você fala, gente, ok, é só fazer a coisa direito, né, é só os seres humanos que estão lá fazendo o troço direito. E essa questão de cannabis também, então são assuntos polêmicos, que historicamente jogaram uma história lá, que, por exemplo, fala de cannabis, fala, vou investir em droga. E não entende a questão medicinal, tudo isso. Exatamente, aí fala de urânio, mas é aquele troço lá que matou não sei quantos lá. Então, para tirar isso, para tirar a mentalidade das pessoas desse lugar, vai tempo, vai estudo, vai muito esforço, vai muita repetição de informação. Eu acredito que isso aqui que você está falando pra gente, você ainda vai ter que falar muito ao longo de um período, a gente vai falar também. Então, realmente não é um negócio que você... abriu uma ETF, vamos. Não, tem que você sabe que tem muita gente que fala vamos, né? E só vai. Não, às vezes a galera... São os aventureiros, só né? pega Não são mente louca investidores, assim, isso é aventureiro, mas pode eventualmente se dar bem? Pode, mas aí também se dá mal, ele não entende o que aconteceu. Eu acho que né, isso aí não... Vai dar pra minerar Bitcoin com usina nuclear, energia nuclear? Aí a gente já junta tudo, então. Quando você foi pra Salvador, né? O Salvador. Salvador. Eles não estavam fazendo um negócio com vulcão? De vulcão, exatamente. É uma coisa muito a forma de obter energia, o minerador, ele sempre vai procurar aquilo que é mais rentável para ele. Porque o minerador de Bitcoin, ele tem um custo inicial de equipamento e um custo durante a execução de processamento mesmo daquilo, de energia. Então, ele sempre vai optar, sempre vai optar pela opção mais barata. A energia nuclear, eu não conheço, tá? Hoje, alguma mineradora que utiliza energia, mas, assim, certamente já deve ter algum estudo associado a isso, porque em El Salvador eles usam energia de vulcão, né, que é energia geotérmica, então certamente em algum lugar do mundo devem estar desenvolvendo isso. Eu não conheço nenhuma mineradora que faz. Diferença de preço, eu não tenho ideia, por exemplo, diferença de preço de energia, se é muito mais barato ou não, por exemplo, uma usina, usar a energia de usina nuclear do que uma hidrelétrica, por exemplo. Então, aqui também tem outra vantagem da energia nuclear, que é a questão da equivalência energética. Porque uma pastilhinha assim, de urânio enriquecido, é o equivalente a, sei lá, tantos quilos de carvão.
Então, assim, você precisa queimar muito mais para produzir a mesma energia que uma pastilhinha assim. Então, tem essa equivalência energética que é um ponto ainda mais favorável para a tese. E fora que, assim, o custo inicial também é menor para energia nuclear. Tudo bem, você tem que construir um reator e tal, parará. Só que, se a gente pensar, por exemplo, energia eólica, o quanto de terreno, de espaço aquilo ocupa. Energia hidrelétrica. Então, usina nuclear, beleza, tem um espaço, é óbvio, mas assim, tem uma eficiência energética muito maior. Uma equivalência energética muito maior do que se comparado com outras formas de energia. Desde a quantidade que você vai usar de urânio para produzir energia, até de espaço físico que você vai ocupar para fazer tudo isso. E não depender de sol, de água, de chuva. De onde cai a chuva. Exato. Eu morava numa casa, na casa dos meus pais, tem aqueles painéis solares, sabe? Para aquecer a água. Quando fazia frio ou era nublado, o negócio não esquentava. Então tinha essa dependência. O urânio não tem nada disso. O urânio, a obtenção de energia através da reação, da fissão nuclear, e isso independe da situação externa. Você pode fazer, né? Você induz aquilo a acontecer, não é tipo... Exatamente. Sabe um outro ponto que eu tava discutindo isso com eu vou dar uma indicação de livro que eu não acabei ele, tá? Mas que ele é muito bom, que se chama O Petróleo. É esse que a gente vai conversar depois, que a gente lê. Então, esse livro, cara, ele é um peso de porta. Mas ele conta toda a história, desde quando era ainda tem carvão, mas quando a fonte principal que a galera utilizava para energia, para não sei o que, era carvão, como foi a transição para o petróleo, desde quando furaram o primeiro poço de petróleo, etc. Ele traz todo esse histórico de como foi evoluindo essa questão energética no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. E aí, tudo isso para quê? E o porquê que eu comecei a ler esse livro? Para entender até onde vai o petróleo e até onde a gente vai começar a demandar de outras energias. Porque muita gente achava que o carvão vai ser tipo forever, e a gente já tá vendo que não... Assim, você pode ter por muitos e muitos anos, mas... É finito. Igual o petróleo, né? Teve a primeira crise lá, gente, pois uma hora essa coisa vai acabar. Então... As demandas vão sendo diferentes, e agora a gente tá vendo meio que esse movimento, muita gente tentando procurar alternativas de combustíveis e tal, em alternativa a um petróleo da vida. Eu, antes de começar a ler o livro, eu discuti com ele, com meu pai, que ele leu o livro e indicou. Eu falei, não, acho que petróleo, tipo, vai ter sempre, a gente vai morrer e o petróleo vai continuar, porque o petróleo não é só combustível, tá na sola do sapato, tá no pote de sorvete. Plástico, tudo, né? Tipo, tá em tudo. Sim. Mas como combustível, aí eu acho que a história já começa a mudar um pouco. Acho que ainda é um negócio muito de longo prazo. É, tipo, muito longo prazo mesmo. Tem alguns países que já se comprometeram a reduzir bastante, né, o uso de petróleo e não sei o que, Começar a pensar, já imaginar, daqui a 10 anos não tem mais petróleo. Meu Deus, o Deus nos acuda. Então, mas aí eu começo a ver essas questões dessa evolução que a gente vai fazendo e essas demandas que são um pouco mais novas, e aí começam a vir essa questão de energia. Mas eu não sei o que vocês pensam disso. Você acha que um dia, petróleo vai acabar? Tipo, não, mas talvez ser reduzido de ser usado como é hoje? Eu acho que vai chegar um momento, porque assim, a população vai crescendo, as demandas nossas vão crescendo, a própria tecnologia traz essa questão de fontes alternativas e de pesquisa e de evolução tecnológica para a gente buscar explorar outros meios, mas eu acredito que deva chegar algum tempo em que, não que vai acabar, nossa, acabou tudo, não tem uma gota, mas tipo, não há mais o suficiente para a demanda. Eu acredito que em algum momento isso deve acontecer. Ou então crise, né? Porque, assim, na minha visão, não falando que crise é uma coisa boa, de forma nenhuma. Eu acho muito feio quem fala isso, assim. Crise é maravilhoso. Tipo, crise é oportunidade. Nossa, sério, isso eu vejo, gente, não dá pra mim. Porque se a gente parar pra pensar, crise é desemprego, morte, fome, tudo de ruim. Então, basicamente você sai da bolha do mercado, você vê que tem um mundo ruim do fora dele. O resultado de alguma decisão ruim lá de trás. E sempre vai ter prejuízo para as pessoas. Isso, então, mas assim, apesar, né, tirando esse ponto, foi justamente nas crises que as pessoas, o livre mercado, as iniciativas, a necessidade fez que surgisse algo de bom. Por exemplo, o Bitcoin é um exemplo claro disso. Surgiu como uma resposta natural à crise do subprime, a crise de 2008.
Sim. Com urânio, se a gente pegar esse conflito da Rússia e da Ucrânia, Sim. a Rússia, ela exporta gás natural para toda a Europa, Uhum. praticamente. Então, dependendo do desenrolar desse conflito, se parar de exportar alguma coisa, o que a Europa vai fazer? Né? Como que vai Chora. usar? Tem país tipo a Não, e não é Alemanha. assim, tipo, não, vamos procurar outra. Gente, vai demorar anos Demora. pra você fazer. Imagina construir Puxa um monte de gás. painel, Não, um monte de, gente, vou mas construir é que painel solar e coisa O sistema eólica. de Não é. distribuição ali, se parou de entrar, acabou. Não É. tem- nesse caso aqui, nesse sentido, o Brasil vamos dizer, privilegiado, Sim. porque o nosso sistema é só nosso aqui, né? Então é água Sim. e pronto, acabou. Sim. Mas imagina, numa situação como essa, aí vem gente falando, não, mas a energia nuclear é muito perigoso, vamos construir painel solar, vamos construir de energia eólica. Imagina numa crise, um país faltando energia, você acha que eles vão pensar em painel solar sendo que depende do sol, Sim. depende de vento, a energia nuclear acaba sendo uma saída. Sim. Então, assim, é nas crises que pode surgir respostas de outras alternativas. E eu vejo, por isso que tem esse movimento pró-energia nuclear agora. Não, assim, na minha visão ainda tem uma narrativa que precisa ser invertida por conta de Chernobyl, da mentalidade mesmo das pessoas que não isso. conhecem. Isso Uhum. vai levar tempo. Sim. Não vai ser da noite pro dia. Mas aos poucos, entendendo que é uma solução que não demanda um investimento de espaço tão grande inicialmente, que não depende de variáveis externas, acaba sendo uma saída para a própria crise. Sim. E, eu acho que é aquela coisa, é uma demanda que eu acho que tende a crescer, pelo que você trouxe, mas é muito mais de Trabalhar a longo mentalidade, prazo. eu acho que tem que trabalhar a questão da oferta pro mercado, o que você falou, né? O preço equilibra ali o negócio. Sim. Isso. E junto com isso, trabalhar a mentalidade das pessoas, é o que você falou, da narrativa. Agora é muito louco, Junto. porque é muito questão de mentalidade, porque a gente falou de petróleo, a gente falou de Bitcoin e questão de urânio, no último encontro ali da Berkshire do Buffett, os caras aumentaram a posição consideravelmente em empresas de petróleo e falaram mal do Bitcoin. É muito uma mentalidade muito diferente do mercado que a gente encontra, né? Que é você pegar essa galera que tá há mais tempo e que viveu um outro período Outra da época, história sim. e começar a colocar coisa nova na cabeça dessa galera. Tipo, mostrar o que é um Bitcoin, o que é, né? Sei lá, você viveu um pedaço da história onde talvez o músico nuclear... Mas eu acho que aí que tá o desafio, Bea, de qualquer tempo que seja. Porque, vamos lá, com todo o respeito que eu tenho, com todas as pessoas, todas as idades, mas assim, o fato do cara ter 185 anos não significa que ele não erra. Aliás, Sim. quanto mais velho, mais tempo você teve pra fazer merda. E assim, velho também, as pessoas mais idosas também erram, os jovens também erram. Então eu acho que nessa questão, hoje, como a gente não tem a resposta pronta, a gente está vivendo um momento de discussão, de exposição de ideias e de confrontos de ideias, inclusive, a gente tem que entender que, não tem o certo e errado. O Warren Buffett, beleza, o cara super bem sucedido, não tem discussão, né, onde ele tá, olha onde eu tô, Sim. mas assim, significa que ele sabe tudo? Significa que porque ele falou que tal investimento é X ou Y, é realmente? Tipo, acho que as pessoas têm que parar para pensar um pouco e pensar com a própria cabeça e entender o que tá acontecendo no mundo hoje. Aquilo faz sentido pra ele, mas o cara tá com a contona cheia do dinheiro lá, entendeu? Se ele errar... Não, e assim, Entende? acho que também hoje eu percebo muito que as pessoas discutem mais pessoas do que ideias. Pois é, então... Então, deixa o cara achar porque o que ele quer fulano achar. falou, porque... Gente, é que nem assim a gente que faz conteúdo. As coisas que eu falo aqui, não é pra falar que eu falei. Eu não quero isso. Não é pra associar a pessoa. Sim. É pra discutir o que O eu falei, o assunto. assunto. O Sim. assunto. Então, assim, o cara, né, super respeitado, o Warren Buffett, não tem como a gente não ter um respeito por ele. Com certeza. Mas dependendo, às vezes, algum assunto, talvez ele não conheça, não sei, cada um. Então, deixar um pouco de lado, discutir a pessoa, então porque fulano falou, eu vou seguir. É que nem política, gente. Política é assim também. Então, a pessoa é pró-Lula, pró-Bolsonaro, aí tudo que faz tem que aceitar. Muito Aí se ideia. você, aí se muitas você pessoas. critica o Bolsonaro e votou no Bolsonaro, tem alguém falando, mas você votou nele. E daí, gente? Não é discutir a pessoa, é discutir a ideia, discutir a medida. É isso que tá sendo Então, feito.
Mas essa questão do Bitcoin que ele acabou falando, eu postei só pra ver a treta. Né, engajar. Só pra, aquele engajamento básico no Instagram e ver a treta que ia rolar, assim. E muita gente falou assim, não, mas realmente, se ele... que nem por $25 ele compraria todo o Bitcoin do mundo, é que se chegasse a comprar isso é porque realmente não vale mais nada. E não faz nenhum sentido a pessoa comprar todo o Bitcoin do mundo, porque você acaba a tese do Bitcoin, né? No fim das contas. Mas a discussão que eu vi que a galera entrou é os interesses. Tipo, o cara investe em um monte de banco, e aí ele elogiou o Serginho Groisman, né? O Jerome Powell lá, ele disse que ele foi o herói da crise, da pandemia e tal. E aí ela falou, será que não tem um conflito de interesse aí por todas as empresas e como tá estruturada a carteira e até por isso o cara não vai nem se preocupar em querer, não só por isso, né, porque o cara é bilionário. Ele realmente não precisa se preocupar com outras coisas. Tipo, ele não precisa, talvez, gastar tempo dele procurando outros. Ele continua fazendo o que sempre deu certo pra ele. Eu acho que ele não vai se estressar com isso. Mas a galera... não faz a menor diferença na vida dele. E eu não acho que ele tá errado de falar... Eu não compraria, mas tudo bem. Mas, né, de repente, alguém que tá afim de crescer um patrimônio e que tem... Você falou, tem mais interesse em assunto do que no que alguém falou sobre o assunto. Eu acho que é por aí que a gente aqui. Não, o que você achou do cara? Falei, cara, eu acho que ele... Alguém perguntou, ele respondeu e tá, beleza, é isso. Mas aquilo ali que ele falou agora, eu vou... Tipo, é isso que eu vou levar pra considerar meu investimento, que o Warren Buffett falou. De repente aquilo faz sentido pra ele, né? E não faz sentido pra outras pessoas. E outra coisa também, falando aqui de Bitcoin... O ponto de vista do americano em relação ao Bitcoin e de um venezuelano, de um argentino ou de um brasileiro em relação ao Bitcoin são pontos de vista muito diferentes. Por quê? Porque a inflação, ela atinge todo mundo, só que atinge em graus e níveis diferentes. Então, se a gente pegar um país como os Estados Unidos e um país como a Venezuela, que teve a sua moeda destruída, é muito diferente. O Bitcoin... ele acaba sendo muito mais uma necessidade para algumas pessoas do que é para outras. Talvez nos Estados Unidos, algumas pessoas queiram comprar Bitcoin para ficar rico, para fazer um trade, para comprar uma Lamborghini e tal. Perfeito. Beleza. Para o outro, é uma questão de necessidade, porque a moeda foi destruída. Não que os Estados Unidos não sofram com inflação, é óbvio que tem isso. Então, a maior inflação nos últimos 40 anos, e lá também tem uma comunidade muito forte de bitcoiners americanos. E a inflação é um problema para o mundo todo, mas são níveis diferentes. Então, às vezes, uma pessoa que mora lá, tipo, americano, não vai ter o mesmo olhar do que alguém que que vive sob uma moeda fraca. É que o olhar depende da sensibilidade que a pessoa tem àquele investimento. Sim. Produto. É exatamente o que você falou. Mas você acha que os americanos, claro, acho que Venezuela não tem nem como falar de especular Bitcoin. Ele é uma questão, vamos sobreviver, no fim das contas. Mas assim, quando a gente olha até pra essa mentalidade do brasileiro pro americano, você acha que dá diferença? Você acha que a galera aqui é muito especulativa, tipo, pra criptomoeda? Porque assim, eu coloquei ali um Bitcoin, um Ethereum e sem pretensão de vender, é um negócio que eu comprei e não pretendo ficar especulando e vendendo e comprando e vendendo, mas eu vejo que muita gente tá em busca disso, não enxerga como uma proteção ou uma moeda ou qualquer coisa nesse sentido, e tá muito mais pra especular. Você acha que tem muita diferença, assim? Assim, de forma geral, parando pra pensar que o tempo que o Bitcoin existe, ele ainda é visto como especulação, o que é uma pena, de verdade. Pra mim, a pessoa que compra Bitcoin só pensando em ganhar dinheiro, em fazer trade, não que ela está errada, tá? Porque livre mercado, cada um faz o que quiser. Se a pessoa quiser comprar um monte de shitcoin, beleza, entendeu? Cada um. Isso faz parte do mercado. Mas é um desperdício. Porque tem uma tese de liberdade econômica, de independência de fator político, independência de governo. Tem uma tese muito mais embasada por trás daquilo, que a pessoa só vai olhar preço e vai estar desperdiçando. Então, assim, eu acho que vai levar um tempo para amadurecer essa questão de especulação, para as pessoas entenderem que não é mais só
questão especulativa. E agora, em termos, assim, proporcionais, eu não consigo medir o quanto que é mais lá nos Estados Unidos ou aqui, mas o que a gente pode dizer é que, sem dúvidas, para alguns países, tipo Venezuela e Argentina, é uma questão de necessidade mesmo, de sobrevivência, porque imagina você ter todo o seu patrimônio destruído pela inflação. E as pessoas não falam muito disso, porque imagina, você fica a sua vida inteira trabalhando, né, ralando, construindo patrimônio, para depois um governo ir lá, expandir a oferta monetária e seu dinheiro não valer mais nada. Isso é muito triste, isso é injusto com a gente. A nossa história conta isso. A galera fala assim, o Bitcoin não tem lastro. Sério? Eu falei, querido... Oi? Eu falei, querido, ok, pode não ter lastro. E todas as nossas moedas que nós já tivemos até chegar, teoricamente, no plano real, que é a moeda que até então está mais durando, né? O que aconteceu de lá pra cá, entendeu? Qual foi todo o lastro que você tinha com todas essas moedas que tiveram que ser trocadas ou que aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, né? A gente tava conversando sobre isso, né? Acho que foi ontem, né, Nanda? Tipo assim, cara, o tanto de dinheiro que você tem em circulação de papel, moeda, tá muito longe de ser o dinheiro real, do dinheiro real que circula no país, dos trilhões que circulam entre aplicação, dinheiro, né, de CDB, de não sei o quê, de dinheiro, aquele númerozinho da conta, tá muito longe de você conseguir equiparar o dinheiro físico com aquilo, né? Sim, e assim, não é só o governo, o Banco Central que expande a oferta monetária, os próprios bancos comerciais também fazem isso. Porque se todo mundo decidir sacar o dinheiro que tem na conta hoje, no mesmo momento, não vai ter. Então, assim, o dinheiro que você vê lá não tá disponível na hora. Empréstimo, por isso que às vezes tem que aumentar o compulsório, né? Que senão vai virar festa do negócio. Que aqueles 5 mil reais que a pessoa tem na conta que é dela ali, o banco pega e alavanca aquilo, empresta pra outra, e pra outra, e pra outra. Exatamente. E é exatamente isso. Então, eles alavancam e eles expandem realmente essa oferta. E aí a questão do lastro, como não tem lastro nas moedas fiduciárias que a gente usa, porque depende da decisão do governo, do Banco Central, e isso aconteceu, esse lastro, a gente pode dizer que foi perdido em 71, com o fim do padrão ouro, porque durante o padrão ouro tinha essa conversibilidade do dólar para o ouro, e que foi um período de muita prosperidade econômica. Até no livro O Padrão Bitcoin ele discute o padrão ouro do ponto de vista de sociedade mesmo. Tem até um termo em francês que é La Belle Époque, que foi justamente nessa época que, assim, muitas coisas se desenvolveram, industrialização, medicina, questão de saneamento básico, porque era muito mais fácil você negociar, você ter trocas comerciais. Era mais justo, você sabia o quanto tinha. Dentro de um mesmo sistema, porque aqui, vamos dar um exemplo, que nem você vai viajar, você vai comprar alguma coisa no exterior, você tem que ficar fazendo câmbio, né? Vamos parar pra pensar, qual que é a utilidade de fazer câmbio? Deve ter alguma utilidade para quem opera câmbio, beleza. Sim. Mas na prática isso acaba muito mais dificultando as trocas econômicas do que facilitando. E justamente nesse período que o mundo todo estava nesse padrão ouro, tudo era mais fácil. Era mais fácil você negociar, você prosperar, você fazer as coisas acontecerem. Enquanto que aqui tem esse entrave aí de câmbio, de moeda estatal, de tudo isso. Então... Mas assim, não é uma coisa... Tem muito que a gente pode discutir em cima disso, né? Não é uma solução, então acaba tudo, acaba as moedas aqui, vamos viver sob o padrão Bitcoin. Não é uma coisa tão simples. Não, mas eu trago mais essas discussões, porque sempre tem algumas discussões e alguns argumentos que eu acho que eles vão sendo meio que derrubados, né? Em cima de alguns investimentos, tipo, a gente falou da questão de teste de urânio, então beleza, vamos estudar a história como funciona. Fala de Bitcoin, tem desde a parte de energia, que a galera fala, consome gasta muita energia. Aí não, daí vai lá e mostra. Essa questão ESG também, né, é um negócio que você começa a falar, você sempre volta para aquele ponto, né? Então, mas aí são esses os pontos que eu acho que aos poucos eles vão sendo meio que derrubados, desde tipo explicar o lastro, explicar o consumo de energia, ou enfim, se vai ser usado como uma moeda, ou se não vai ser usado como uma moeda, se vai ser usado mais como realmente um investimento, essas coisas assim. Então, acho que é muito mais isso, assim, de você entender a tese do negócio. Claro, tem gente que não vai gostar, fala, não, tô com o Warren Buffett, eu acho que nem por $25 eu compraria tudo, mas tem gente que não. Talvez faça sentido, né? Então, é mais por esse lado, né?
Mas enfim. Não, sim, e assim, eu também percebo esse negócio de ESG, muita lacração. Então a galera quer mostrar, eu me preocupo com a humanidade, eu me preocupo, eu sou um ser espiritualmente evoluído e tal. Só que você vai discutir tecnicamente, né, como que isso acontece. Vai a pessoa, mas o urânio, não sei o quê, essa pessoa nem sabe explicar como que é a reação, como que obtém energia, como que isso. Não sabe, não quer saber a parte técnica, entender a ideia daquilo. Não, quer só lacrar, só falar que está preocupado com a humanidade. Isso é muito fácil. Não, e assim, a galera fala do ESG, mas às vezes esquece. Às vezes nem separa o lixo reciclável da casa. Não, e não só Exatamente. isso. Tipo assim, a galera tava falando assim, beleza, energia solar é ESG? E como que você faz pra nós somos seres poluentes. A gente toma banho, a gente usa shampoo, já taca aquele sabãozão tudo bem. lá no Mas, aliás, tudo bem, mas enfim. E sei lá, quando essas placas não forem mais utilizáveis, vai virar o quê? Pra onde vai Exato. esse lixo todo que você gera? Então, assim, a gente pensa muito na coisa bonita que isso vai, no curto prazo, trazer pra gente, mas no longo prazo parece que a galera esquece de pensar em toda a cadeia daquilo ali. Um carro que menos polui, que não sei o quê, mas e o quanto você usa de determinado material, Exato, de determinada energia você pra cobra fazer o carro, aquele não troço sei o que você quê. puxa de um lado e põe Sim. do outro. É exatamente isso. E falando de energia solar, até para produzir as placas, você tem resíduo também. Resíduo utilizando metais pesados ali. Então, é difícil medir. É difícil medir o que é limpo, o que não é. Depende da equivalência energética, depende de qual parte do processo você tá avaliando. Então, é uma série de coisas aí que a gente pode discutir. Bom, gente, a gente falou de urânio. Eu até achei que a gente não ia falar de cripto, mas a gente acaba puxando. É que a gente puxou o costura, né? É que a gente falou trazendo os investimentos alternativos, a gente acaba trazendo tudo. Geralmente a gente pede música no fim do episódio, mas, Nanda, eu queria que você trouxesse talvez materiais pra galera aí estudar Boa. sobre Além da urânio, ou música. seja, livro que você tá de Bitcoin, qualquer coisa que você queira trazer pra galera se aprofundar nesse assunto, porque eu acho que é uma coisa que muita gente, talvez eu já vi um conteúdo ali, já ouvi Pra gente falar. ajudar a galera a sair da mentalidade da massa e aí conseguir enxergar as coisas com mais clareza. De materiais que eu posso indicar aqui, a série Chernobyl. É excelente a série, boa. vai. Só que, sabe qual São que é a 5 merda? episódios só, é 5, né? Acho que É a merda que você assiste na base do ódio. Que ódio vai daquele, dando uma raiva. Que ódio do velho da Estado, usina, velho. do Estado. Sério? É porque o velho é muito, muito grosso, muito cabeça dura, e aí junta todas as ordens que também acabaram vindo de cima. Eu assisti na base do ódio. Eu acabei e falei, mano do céu. Ou seja, Chernobyl foi consequência de ego de alguém. Também, com certeza. Até pela União Soviética, que não admitiu. Foi muito feio. Assim, dá nojo, sabe? Eles falando. Tem uma cena que eles estão assim reunidos, tipo, numa Você tem vontade de mesa. visitar lá? Tenho, eu morro de vontade. Eu tenho também, eu tenho muita curiosidade. Eu tenho muito. Vamos Eu já fazer uma procurei. excursão? Um estudo bem já aleatório, procurei. né? Mas eu tenho vontade. Eu tenho um amigo que ele vai fazer a lua de mel lá. Mano, cara, eu achei, tipo, incrível, assim. Eu tenho vontade de conhecer. Mas tem uma parte, assim, que eles estão numa mesa discutindo e sorrisinho, e um batendo no ombro do outro. Não, mas tá tudo sob controle. E aí o professor, né, o cara que tá lá estudando, o cientista, ele tá, assim, chocado. Como que a galera tá achando normal. As pessoas estão derretendo na Exato. E eles, não, tá tudo lindo, porque é a União Soviética, não sei o quê. Sério, dá nojo. Assistir aquilo e ficar com raiva. Mas vale muito a pena. A série Chernobyl. De Bitcoin, eu gosto muito do livro Padrão Bitcoin. Ele traz justamente essa solução para o mundo mesmo. Eu sei que é meio utópico falar, e é óbvio que não vai acontecer da noite pro dia, mas ele discute, tipo, um retorno ao padrão ouro, que foi um período de prosperidade, só que um padrão ouro 2.0, que é o padrão Bitcoin. Sim. E como que seria feito isso, todas as questões, é bem legal. Acho que de urânio e de Bitcoin seriam esses dois. E minha playlist no canal também. Tem uma, verdade. tem um Você canal. tem alguns vídeos lá de urânio, Eu né? tenho uma playlist de urânio no canal, falando de ciclo do combustível nuclear, do acidente de Chernobyl, tem bastante coisa lá. É Nanda Guardian. Nanda no YouTube, Guardian, né? isso. É isso aí. YouTube, Instagram, Twitter, Boa. todos os lugares. Maravilhosa. Martinha, era isso. Gostou da aula? Adorei. E vou assistir o seriado, prometo. Casaca, nós vamos cobrar isso da Martinha. Ó, a casaca virando o olho. Nós vamos cobrar isso da Martinha, que ela vai assistir o tal do câmera Chernobyl. aqui, ó. Vai assistir mesmo.
Bom, Martinha, muito obrigada por me acompanhar em mais um episódio. Eu que agradeço. Nanda, muito obrigada pela aula dos isótopos, Sim. da centrifugação e todas. Eu acho que a Nanda podia ser aquela cadeira cativa, sabe? Tipo, uma vez por mês, vem aqui. Gente, eu mas venho por mim. Quase isso, Tô quase né? lá. Eu vou te dizer que já tá quase Tá isso. quase virando host aqui. Às vezes ela bota Pô, esqueci o. A pessoa só fala palavrão, não sei o que. Ela coloca o jalequinho de CryptoGrow, às vezes ela vai botar o de urânio e tá tudo certo. Mas é isso aí, maravilhoso. gente. Beleza, meninas, então. é isso. Muito obrigada, pessoal que acompanha a gente até aqui neste momento. Compartilhe esse episódio com mais pessoas que possam ter se interessado por investimentos e teses em urânio, Mas né? eu acho que a gente ainda devia pedir a musiquinha da Nanda. Ai, gente. A pra música fechar, que você vai entrar com o Crypto Boy na igreja. Ah, nossa. Eu quero entrar com Metallica, Nothing Else Matters. É Boa. isso. Daí. Beleza. Mas é meio. Não é meio bad. Não sei se pra fechar combina, né? É que ela é meio assim, dramática. Eu gosto de música assim. Mas a gente só meio falou bad. de drama hoje Drama. também. É, não, tá pode super ser, combina então. com o episódio de hoje. Tá tudo Então, certo. fechou. Tá linda. Então é isso, gente. Até uma próxima e até mais. Até, gente. Tchau. Valeu, tchau. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.